Olá, 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 minha gente, tudo bom? A paz seja com todos vocês, irmãos amados. E aí, gente, como é que vocês estão de vida aí? Fala no comentário aqui como é que tá a vida, tá bom? Tudo bem com vocês? Bom, então, nós estamos aqui no canal Estudos Bíblicos TV, né? Então nós temos aqui, estamos estudando Filipenses, a gente estudou já o capítulo 1, capítulo 2. Hoje nós vamos ver o capítulo 3, né? Um trechinho só, né? Eu tenho preferido fazer uns vídeos mais curtos assim do que... Quer dizer, para mim 20 minutos é curto. Aí nos últimos vídeos tem ficado 15 minutos, 17, então eu prefiro fazer uns mais curto ainda, né? Queria tentar. Mas vamos ver, pessoal, vamos ver o que o Espírito Santo nos reserva, né? Então, em nome de Jesus, vamos começar, pessoal? Então, o tema de hoje é prosseguindo para o alvo. Alvo. O que é alvo, pessoal? Alvo é o lugar onde a gente tem que acertar, atingir. É a nossa meta, é o nosso objetivo. É o nosso alvo, é onde nós devemos acertar. Então, por exemplo, um atirador de elite, ele sempre tem um alvo, tem um objetivo lá de acertar o fulano de tal. Aí ele vai lá, mira, pau, e atira. No nosso caso aqui, a gente tem um outro alvo. O alvo é Jesus Cristo. A gente tem que acertar o tiro, mas não tiro de arma de verdade, né? Nós temos que acertar a nossa vida aí com Jesus Cristo, para seguirmos sempre em frente, pela fé, de fé em fé, sermos aperfeiçoados, em nome de Jesus, né? Então, prosseguindo para o alvo, ó, capítulo 3 de Filipenses, versículo 12, a partir do versículo 12, tá? Então, assim, ó, prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, né? Então ele fala assim, não que eu seja perfeito já, eu não sou perfeito ainda, mas só que eu tenho que ser aperfeiçoado, ser melhorado de fé em fé aí, né? De passo em passo que eu der, eu tenho que ir melhorando. Não que eu vá chegar à perfeição, né? Ninguém é perfeito, só Jesus Cristo é perfeito. Mas eu tenho que prosseguir. Prosseguir, pessoal, é ir para frente. Cristão não pode ir para trás. Imagina um cristão voltar. Você vê, por exemplo, entre os cristãos, você vê ex-ateu, que nem eu fui ex-ateu, ex-alcoólatra, ex-comunista, ex-comunista. Já fui anarquista, ex-anarquista. Tem ex-drogado, tem ex-prostituta, tem ex de todo tipo. Só que você não pode ver um ex-cristão. Embora eu já tenha visto, né? Muito ex-cristão, mas o cristão não pode ser ex-cristão. Não pode acontecer isso. Você não pode permitir que isso aconteça. Infelizmente, eu lembrei esses dias, né? Dessa pessoa aí. Quando eu era do mundo, antes de eu me converter, eu era ateu, né? Aí eu lembro que estava conversando com um cristão, assim, numa lanchonete lá da universidade que eu fazia, né? Que eu fiz, a UFSCar de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos. A gente sentou numa lanchonete que tinha, uma cantina que tinha lá dentro, e começou a conversar. Eu, ateu, e ele era cristão. E começamos a debater, mas assim, respeitosamente. Ele ouvia o que eu dizia, eu ouvia o que ele dizia. Eu gostava de conversar. Mesmo que eu fosse ateu, eu gostava de conversar com religiosos de todos os tipos. Na época, eu lembro que eu até assisti uma palestra espírita, por curiosidade, para eu conhecer. Não que eu acreditasse, né? Eu fui já a templos de várias religiões, aí até quando eu fazia escola, eu lembro que a gente tinha que escolher um tema para uma feira de ciências, só que assim, a minha parte era cultural, né? Então tinha várias alas dentro da feira de ciências, né? E a minha área era cultural. Aí a gente o meu grupo decidiu ver uma religião, né? Então a gente foi lá numa sinagoga
e conversamos com os judeus, né, fizemos um material e expusemos na feira de ciências. Foi bem interessante, né? Então eu sempre gostei de ver, assim, fui à missa já, eu fui até batizado na igreja católica quando era criança, né? Então assim, eu conversei com ele, né? Tava conversando, ele era evangélico, né? Aí terminamos a conversa, tudo bem, né? Aí passou alguns meses, eu tinha me convertido. E aí eu e ele sentamos no mesmo lanchonete, no mesmo lugar. Quer dizer, não sei se é no mesmo banco, não lembro se era, né? Mas a gente começou a conversar, queria falar pra ele, né? Nossa, eu me converti, né? Só que aí ele se desviou. Ele falou, não, agora eu sou ateu. Olha só que coisa triste, né? Então assim, a gente tem que evitar, a gente tem que lutar para a gente prosseguir para o alvo. Prosseguir quer dizer ir em frente. A palavra fala que Deus, ele se agrada da fé. E homem que tem fé, ele não pode olhar para trás. Olha a esposa de Ló. A esposa de Ló olhou para trás na cidade de Sodoma e Gomorra, olhou para trás com um sentido de saudosismo, né, de tristeza por Sodoma e Gomorra estar sendo destruído. E ela virou uma estátua de sal. Assim somos nós também. Se a gente olhar para trás, irmãos, com saudade do que a gente vivia antes, como por exemplo o pessoal os judeus, os israelenses que estavam andando no deserto lá, né? Os hebreus que estavam no deserto e sentiram saudade do Egito, né? Você viu? Eles ficavam murmurando o tempo todo para Moisés: ô Moisés, você não tirou da escravidão do Egito para nos trazer aqui nesse lugar seco? Né? Então nós temos que prosseguir para o alvo. Prosseguir é ir em frente, não olhar para trás, a não ser como testemunho, a não ser você falar do seu passado como um testemunho, como você era e como você é hoje, para mostrar, para edificar a vida das pessoas, né? Então ele fala assim, ó, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, gente, o nosso caminho cristão é que nem uma corrida. Já assistiram uma corrida? Né? Pode ser qualquer corrida, de Fórmula 1, de corrida de você correr mesmo, né? Você precisa prosseguir para o alvo, seguir adiante, até a linha de chegada. Você precisa chegar lá. Você pode não ser o primeiro a chegar, mas você tem que chegar. Eu já fui triatleta, sabiam? Eu nunca fui... tinha uma época, era difícil estar sedentário, né? Acontecia também às vezes. Mas eu era triatleta. Aí eu lembro que a primeira competição que eu participei de triatletismo, então triatlon, né, que é o nome, você começa na piscina, nada, aí você sai da piscina, pedala, pega a bike, pedala, depois você sai da bike e corre, por isso que é né, que é triatletismo, né, triatlon. Aí você corre. Quando você está correndo, a sua perna já não está mais aguentando, não. Você já nadou, você já pedalou, né? Aí você tem que correr ainda. E era a minha primeira competição. Eu lembro que todo mundo me passou várias vezes, assim. Eu tava indo em frente. Tanto é que a torcida, que assim, todo mundo já tinha chegado e eu ainda não, né? E aí a torcida ficou torcendo por mim lá. Pra eu chegar, pra eu continuar, gente. Eu fui aplaudido quando eu cheguei. Eu fui aplaudido. Porque era o menorzinho, pessoal. Os caras tudo fortão, assim, faz triatlon há 10 anos e eu não fazia nem um ano que eu era triatleta. E começaram a me aplaudir quando eu cheguei. Eu fiquei feliz, né, lógico, mas eu fui o último. Mas não tem problema. O que você não pode é parar. Não pode parar, gente. Tem que prosseguir para você alcançar o seu prêmio. O prêmio pode não ser o primeiro lugar, você pode não ser o primeiro, mas a palavra diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eita, nós, hein?
Olha lá, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então você não pode se esconder, você não pode se envergonhar do Evangelho, você não pode deixar de pregar o Evangelho. Pregue para o seu colega do trabalho, para o seu vizinho, para o seu parente, tá? Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, pessoal, às vezes a gente quer ser, assim, a gente vê um pregador lá em cima, né? Vai lá, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Augusto Nicodemos. Você vê o pastor presidente da sua igreja, nossa, queria ser que nem ele. Mas para chegar que nem ele, você precisa prosseguir. Você precisa ir adiante, buscar. Você não pode parar, você tem que prosseguir, esquecer as coisas que para trás ficam e ir adiante. Tem gente que fica assim, quando eu comecei eu tinha mais fé, eu orava mais, eu jejuava mais, eu sentia mais a presença de Deus. Fica pensando, fica remoendo as coisas do passado, pessoal. Prossiga em frente, prossiga para o alvo. Esquece as coisas que para trás ficam e vá adiante. Quando nós alcançamos a maturidade, a gente devemos ver dessa forma. Algumas coisas a gente já alcançou, mas outras a gente vai alcançar ainda. Deus vai revelar isso para você. Amém? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Olha só, gente, ele estava escrevendo isso aqui com lágrimas, ele não estava escrevendo assim com alegria. Ele estava escrevendo com alegria, boa parte da carta. Mas agora, nesse momento, ele está falando sobre os inimigos da cruz, aqueles que vão te perseguir. E vai ter perseguidores, vão ter perseguidores. Ele fala que está escrevendo com lágrimas, porque existem inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania está nos céus. A nossa cidade não é essa aqui é passageira. O mundo todo, pessoal, o mundo inteiro. Eu gosto mais de Tóquio. Eu gosto mais de Fukui. Eu gosto mais de Maringá, de São Paulo. Essas cidades vão passar, pessoal. A palavra diz que descerá novos céus e novas terras. Sobre essa terra virá uma nova Jerusalém, uma cidade celestial, pessoal. Você vai ter um passaporte eterno para a cidade celestial. Meu Deus. E alguns estão perdendo essa oportunidade, gente. Muitos são inimigos da cruz, porque negam a Cristo, porque zombam de Deus, zombam de Jesus, né? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Nós temos que ter ânsia, nós temos que ter desejo, nós temos que ter vontade de encontrar Jesus, pessoal. Tem que ser um desejo ardente, uma expectativa assim, uma esperança, uma firme convicção da chegada de Jesus, da volta de Jesus. A gente tem que estar esperto, vigilantes quanto a isso. Você tem que vigiar e orar, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então nós devemos ouvir o nosso espírito, mais do que ouvir a nossa carne. Essas pessoas, inimigos da cruz, eles amam as coisas terrenas, Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os
semelhante ao seu corpo glorioso. Então Jesus voltará, pessoal. Sem tardar, Jesus voltará. E muitos estão se perdendo aí, pessoal. Muitas pessoas estão se perdendo. E o que nós temos feito pelo Evangelho? O que fizemos pelo Evangelho? O que fizemos com o nosso talento? Estamos multiplicando? Estamos buscando almas? As almas que estão perdendo aí? Eu estou num país como o Japão, pessoal. 1% é cristão. Cadê os outros? 60% é budista e hinduísta. A gente tem que buscar almas, pessoal. O mundo todo está tremendo de expectativa pela manifestação do poder de Jesus na nossa vida. É a nossa vida que vai salvar essas almas. Não é a minha vida que vai salvar, mas é a glória de Jesus Cristo que será revelado em mim, em minha vida, é que vai salvar, e na sua vida que vai salvar. A glória de Jesus Cristo, é de Jesus. Nós somos um corpo humilhado. Nosso corpo é um corpo humilhado que Deus vai transformar esse corpo humilhado em um corpo glorioso com Cristo. Quando a gente estiver na cidade celestial. Aleluia! Que palavra maravilhosa, não é, irmãos? Então busque a cidadania celestial mais do que a cidadania terrena, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus e amado Pai, obrigado pela palavra de hoje. Que essa palavra tenha sido, meu Deus, uma resposta ao coração de cada um que estiver assistindo esse vídeo. Muito obrigado, Pai, por essas palavras e pelas que virão também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, pessoal.